26 de agosto de 1346, em um campo encharcado pela chuva perto da vila de Crécy, na França, 9.000 soldados ingleses exaustos preparavam-se para enfrentar 30.000 dos cavaleiros mais elite da Europa. Os franceses pareciam imbatíveis, superiores em número, armados com cavalaria pesada e ostentando a nata da nobreza europeia. A confiança deles era tão absoluta que os lordes de alta nobreza discutiam sobre quem teria a glória de matar o rei inglês. 4 horas depois, o campo de batalha contava uma história diferente. 1.500 nobres franceses jaziam mortos, príncipes, duques e reis entre eles. Os ingleses perderam apenas 40 homens, não 440. Em uma tarde, 5 séculos de domínio blindado colapsaram, desfeitos por plebeus, empunhando madeira e corda. O rei cego da Boêmia cavalgou direto para a tempestade da morte, recusando-se a ficar de fora do massacre. Cavaleiros franceses esmagaram seus próprios homens em pânico enquanto fugiam. Os besteiros genoveses, contratados para apoiá-los, foram massacrados pelos próprios nobres que os comandavam. Por semanas depois, os corvos ficaram tão inchados de tanto banquetear-se com a carne nobre que mal conseguiam levantar voo do chão. Esta foi a Batalha de Crécy, o dia em que a guerra medieval morreu na lama. O momento em que a ideia de nobreza, através do combate, foi estilhaçada pelas mãos de arqueiros camponeses, e a Guerra dos 100 Anos começou verdadeiramente com a derrota mais humilhante da França. Ao final deste vídeo, você verá como uma arma que valia 10 selins destruiu armaduras que custavam 1.000 libras. Por que os cavaleiros franceses se voltaram contra seus próprios mercenários no meio da batalha, e como a investida condenada de um rei cego se tornou uma das mortes mais tragicamente nobres da história militar? Vamos preparar o cenário. Eduardo III da Inglaterra havia desembarcado recentemente na Normandia com cerca de 15.000 homens, reivindicando o trono francês através da linhagem de sua mãe. Suas forças abriram um caminho de destruição pelo norte da França, no que foi chamado de chevauchée-pilhagem, legalizada destinada a expor a incapacidade do rei francês de proteger seu povo. Após saquear Caen, os ingleses estavam recuando em direção ao porto de Calais, controlado pelos ingleses, quando o exército francês finalmente os alcançou. Filipe VI da França havia reunido a hoste mais poderosa da cristandade, de 30 a 35.000 homens, incluindo 12.000 de cavalaria pesada, cavaleiros vestidos com armadura de placas completa sobre cavalos blindados. Este não era um exército comum. Quase todos os grandes nobres da França estavam lá, acompanhados por príncipes aliados e monarcas de toda a Europa. O Sacro Império Romano enviou contingentes. O rei da Boêmia chegou com sua corte. Até a Morávia enviou cavaleiros. Era como uma reunião dos vingadores medievais, unidos por um objetivo: sangue inglês. O cavaleiro francês era o tanque de sua época, um guerreiro montado em armadura completa que, com seu corcel, pesava quase 1 tonelada. Criados para a batalha desde a infância, treinados para lutar antes que a maioria dos camponeses aprendesse a ler. Suas armaduras custavam mais do que uma vila ganhava em uma vida inteira. Por 500 anos, o trovão da carga de cavalaria havia decidido as guerras europeias. A infantaria existia para ser esmagada sob os cascos. Arqueiros eram incômodos. Homens de verdade, homens nobres, lutavam espada contra espada a cavalo. Eduardo III sabia que suas chances eram nulas, em desvantagem de 3 para 1, exausto por semanas de ataques e com poucos suprimentos. No entanto, ele possuía uma vantagem. Os franceses desprezavam os 5.000 arqueiros galeses e ingleses com seus arcos longos longbows. A maioria eram camponeses ou criminosos endurecidos por anos de prática de arco e flecha imposta pela lei inglesa. Todos os domingos após a igreja, os homens eram obrigados a treinar com o arco. Praticar outros esportes era literalmente ilegal. O arco longo em si era simples, uma vara de 1,80 m de madeira de teixo, mas mortal em mãos habilidosas. Um arqueiro experiente podia disparar 12 flechas por minuto, atingindo alvos a 230 metros de distância, cerca de 2,5 campos de futebol. A força de tração era enorme, entre 68 e 80 quilos. Arqueólogos ainda conseguem identificar arqueiros de arco longo por seus esqueletos deformados.
o braço esquerdo esticado mais longo devido a anos de tensão. Eduardo posicionou seu exército em terreno elevado, forçando os franceses a atacar morro acima. Ele dividiu suas forças em 3 linhas, com os arqueiros formando um V entre elas para campos de tiro sobrepostos. Então ele fez algo que nenhum rei jamais havia usado. Ele ordenou que seus cavaleiros desmontassem e lutassem a pé. Nobres ingleses lutando como infantaria. Era inaudito, mas Eduardo entendia o que seus inimigos não entendiam. A era do cavaleiro montado estava terminando. Seu comando enviou ondas de choque pelo acampamento. Homens criados para o rugido da carga, cujos cavalos valiam seu peso em ouro, agora tinham que lutar ao lado de camponeses. O orgulho entrou em conflito com a sobrevivência. Mas Eduardo deixou claro: apenas os vivos manteriam sua honra. Um a um, nobres blindados caminharam para a lama ao lado de arqueiros com capuzes de lã. Uma visão que nenhuma alma na cristandade jamais havia testemunhado. Naquela noite, o acampamento inglês estava estranhamente calmo. Arqueiros cuidavam de seus arcos, esfregando cera de abelha nas cordas para repelir a umidade. Estacas eram marteladas no chão, trincheiras cavadas à luz de tochas. Crônicas dizem que Eduardo até distribuiu carne e cerveja, para que seus homens dormissem de barriga cheia, enquanto os franceses tropeçavam no acampamento meio famintos após sua marcha forçada. Tudo nas linhas inglesas falava de disciplina. Tudo sobre o exército francês cheirava a arrogância. Os homens de Eduardo fortificaram a encosta, cavando fossos para tropeçar a cavalaria, fincando estacas afiadas para empalar cavalos em ataque. Eles transformaram a encosta em uma armadilha mortal e então esperaram. Do outro lado do vale, o caos francês se escondia atrás de um esplendor brilhante. Nobres desfilavam em armaduras polidas, estandartes tremulando ao vento, cada um determinado a ofuscar o próximo. Duques e condes discutiam sobre quem lideraria a carga ou capturaria Eduardo vivo para resgate. Alguns se gabavam de que arrastariam o rei inglês de volta acorrentado ao cair da noite. As tentativas de ordem de Filipe VI foram afogadas em uma tempestade de trombetas, tambores e vaidade. A cena parecia mais um torneio do que um exército disciplinado. Quando a aurora rompeu em 26 de agosto, a vanguarda francesa avançou através das ruínas fumegantes deixadas pela chevauchée de Eduardo. Vilas ainda queimavam, colheitas jaziam em cinzas. Gado disperso, um prelúdio sombrio para o massacre que estava prestes a começar. Camponeses murmuravam maldições enquanto assistiam fileiras de cavaleiros blindados trovejarem pelos destroços de seus lares. Para a nobreza francesa, essa devastação era um insulto, exigindo vingança instantânea. Para os ingleses, provava que o plano estava funcionando. Eles haviam transformado a própria França em uma arma. O exército de Filipe VI chegou a Crécy por volta das 16 do dia 26 de agosto, totalmente exausto após uma marcha punitiva. A decisão sensata teria sido descansar e atacar ao amanhecer. Filipe realmente deu a ordem de parar, mas a paciência não era uma virtude dos nobres franceses. Estratégia era para homens menores. Eles viram os ingleses empoleirados naquela colina, em menor número, imundos, longe de casa, e sentiram o cheiro da glória. Cada lorde queria ser aquele a capturar ou matar Eduardo III. No final da tarde, nuvens de tempestade se formaram. Um aguaceiro repentino encharcou os campos. Os franceses riram, confiando em suas armaduras de placas para mantê-los seguros. Mas a tempestade significava algo totalmente diferente para as tropas de projéteis. Os ingleses silenciosamente desencordoaram seus arcos, escondendo as cordas sob capacetes e capas para mantê-las secas. Os besteiros genoveses, seus aliados contratados, não tiveram tanta sorte. As cordas de seus arcos afrouxaram e esticaram, inúteis em comparação com a tensão dos arcos longos ingleses. Aquele pequeno ato de previsão, alguns minutos de preparação, decidiria o destino de milhares. Quando Filipe VI finalmente chegou e viu os ingleses calmamente dispostos na encosta, estandartes ondulando ao vento, ele ordenou que seus homens esperassem pela manhã, mas cavaleiros não esperam. Atrás dele, condes e duques avançaram, gritando que a luz do dia estava acabando e a glória escapando. Alguns já haviam baixado suas lanças. O comando do rei dissolveu-se instantaneamente.
A grande hoste francesa deixou de ser um exército. Tornou-se uma turba de aristocratas impacientes, relutantes em deixar a disciplina ficar entre eles e a vaidade. Assim, a Batalha de Crécy começou, não com estratégia, mas com orgulho saindo de controle. A vanguarda ignorou ordens e avançou. Uma vez que alguns nobres começaram a se mover, o resto seguiu, desesperado para não ficar para trás na caça pela fama. Filipe havia perdido o controle antes que o primeiro golpe fosse desferido. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi uma turba nobre galopando para sua própria destruição. Primeiro vieram os besteiros genoveses, 5.000 dos melhores atiradores mercenários que o dinheiro podia comprar. Mas havia um problema. Seus paveses, os grandes escudos usados para cobertura enquanto recarregavam, ainda estavam com o trem de bagagem. Eles tiveram que avançar sem proteção. A chuva recente também os havia arruinado. Enquanto os arqueiros ingleses mantiveram suas cordas secas, as cordas dos genoveses cederam e enfraqueceram, cortando seu alcance quase pela metade. Eles marcharam para cerca de 140 metros e dispararam sua primeira saraivada. A maioria dos virotes caiu curta. Então veio a resposta inglesa. 5.000 arcos longos cantaram juntos, um som descrito por testemunhas como trovão. O céu escureceu sob a tempestade de flechas. Cada arqueiro disparava 12 por minuto, 60.000 hastes chovendo a cada 60 segundos. Os genoveses não tinham escudos, nem cobertura, e suas bestas levavam meio minuto para recarregar contra os 5 segundos dos arcos longos. Eles estavam sendo apagados da existência. O pânico os quebrou e eles fugiram de volta para suas próprias linhas. E então veio a loucura. O conde de Alençon, vendo a retirada, berrou: "Cortem essa gentalha bloqueando nosso caminho." Cavaleiros franceses esporearam para a frente, ceifando seus próprios mercenários. Eles literalmente massacraram os genoveses por não morrerem rápido o suficiente. Presos entre flechas inglesas e lâminas francesas, os mercenários foram aniquilados. Os poucos que escaparam amaldiçoaram seus empregadores e abandonaram o campo. Agora, o ataque principal começava. 12.000 cavaleiros montados atacando morro acima, através da lama e sobre cadáveres, em uma chuva de flechas inglesas. Foi aqui que o verdadeiro terror do arco longo se mostrou. A longo alcance, as flechas muitas vezes falhavam em perfurar a melhor placa, mas não precisavam. Elas encontravam os olhos, bocas, juntas e pernas dos cavalos, os lugares macios que nenhuma armadura cobria. Um cavalo pesando 700 quilos, atingido por múltiplas flechas, não continuava atacando. Ele gritava, empinava e colapsava, tornando-se uma parede de carne que parava aqueles atrás. Cavaleiros colidiam com os caídos. A carga perdeu todo o ímpeto. A distâncias mais curtas, abaixo de 100 metros, as flechas de ponta Bodkin perfurantes do arco longo podiam perfurar cota de malha e até placas em pontos fracos, através de visores nos rostos, através de juntas nas axilas, através de malha nas coxas. Mesmo quando não penetravam, o impacto era brutal, como ser atingido por um martelo. Golpes repetidos chacoalhavam os homens dentro de suas armaduras, como dados dentro de um copo. Os franceses atacaram repetidamente, ondas sobre ondas escalando sobre seus próprios mortos. Os arqueiros ingleses haviam pré-plantado flechas no chão para fácil acesso, mantendo uma tempestade incessante de fogo. Cronistas disseram que as flechas caíam como neve, tão densas que os cavaleiros mal podiam ver através delas. Mas não eram apenas as flechas que matavam. O próprio terreno, moldado pelos homens de Eduardo, tornou-se o carrasco. Cavalos quebravam pernas em fossos escondidos. Cavaleiros caíam sobre estacas afiadas. A terra encharcada virou lama sugadora. Cavaleiros que caíam não conseguiam se levantar sob 30 quilos de aço. Tornavam-se alvos imóveis. E aqui está a imagem que define o horror. Quando os arqueiros ingleses ficavam sem flechas, eles corriam para o campo, puxavam as hastes dos cadáveres e dos franceses feridos e as disparavam de volta. Os franceses estavam morrendo por sua própria dor reciclada. Então entrou o rei cego João da Boêmia, um homem determinado a morrer com honra. Cego por quase uma década, ele se recusou a deixar o campo. Quando lhe disseram que a batalha estava perdida, ele teria dito: "O rei da Boêmia não foge da batalha." Ele ordenou que seus cavaleiros amarrassem as rédeas de seus cavalos às dele, para que pudessem guiá-lo adiante.
Ele queria desferir pelo menos um golpe antes da morte. O rei cego de 50 anos atacou direto nas linhas inglesas, golpeando contra sons e sombras. Ele e todos os seus cavaleiros amarrados foram cortados instantaneamente. Quando seu corpo foi encontrado, ele ainda estava amarrado aos seus companheiros caídos, espada na mão, olhos abertos. Ele havia realizado seu desejo, ele havia golpeado antes de morrer. O filho de Eduardo III, o príncipe negro, ficou tão comovido com sua coragem que adotou o emblema pessoal de João, 3 penas de avestruz, e o lema Ich dien, que significa Eu sirvo. Este permanece o símbolo do príncipe de Gales até hoje. Ao cair da noite, os franceses haviam atacado 16 vezes separadas. 16 ondas suicidas de sangue nobre jogadas no moedor. Cada carga era menos disciplinada que a anterior. Nobres desesperados lutavam entre si pela frente por uma última chance de glória, apenas para afundar e morrer na mesma lama que todos os outros. O próprio Filipe VI liderou a desesperada carga final. Seu cavalo foi abatido sob ele e uma flecha rasgou sua mandíbula. Seus guardas tiveram que arrastá-lo do campo de batalha enquanto ele lutava para voltar à luta. O sagrado Oriflamme, o estandarte de batalha da França que se acreditava prometer vitória, foi deixado abandonado na lama. Ao cair da noite, os ingleses mal acreditavam no que havia acontecido. Eles mantiveram sua posição até a manhã, matando qualquer francês ferido que tentasse rastejar para longe. Seu suprimento de flechas havia se esgotado há muito tempo, forçando-os a terminar o trabalho com facas, marretas e estacas de madeira. Arqueiros camponeses ingleses estavam literalmente espancando nobres franceses até a morte com paus. Quando a aurora rompeu em 27 de agosto, a escala do massacre tornou-se inegável. A nata da aristocracia francesa jazia sem vida na lama. O conde de Flandres, o conde de Blois, o duque de Lorena, o conde de Alençon, o conde de Sancerre, a lista parecia interminável. Mais de 1.500 nobres estavam mortos. 11 príncipes, milhares de cavaleiros menores. Os mercenários genoveses que não haviam fugido também foram massacrados, muitos pelos próprios homens que os haviam contratado. As perdas inglesas totalizaram cerca de 40 mortos, com apenas 2 cavaleiros entre eles. Um cavaleiro inglês para cada 750 nobres franceses. O desequilíbrio era tão absurdo que os cronistas da época se recusavam a acreditar, chamando-o de um ato da vontade divina. Mas a verdade era muito mais simples. Em uma tarde, o arco longo havia tornado a cavalaria pesada obsoleta. No entanto, a verdadeira devastação não estava nos números, mas em quem havia morrido. A guerra medieval sempre se baseou na captura de nobres para resgate, um tipo de contrato tácito de cavalheirismo. Matar os ricos era um mau negócio. Mas em Crécy, os arqueiros ingleses, homens comuns sem senso de honra cavalheiresca, simplesmente mataram a todos. Eles mandaram flechas através dos rostos de duques e condes, sem se importar com quem eram. O choque psicológico para a nobreza da Europa foi catastrófico. Por séculos, ser um cavaleiro significava superioridade, um direito divino de dominar o campo de batalha. Crécy estilhaçou essa ilusão. Provou que um camponês galês com um arco podia acabar com a vida de um lorde tão facilmente quanto outro cavaleiro poderia. O domínio militar não vinha mais do sangue, mas da disciplina, inovação e tática. O rescaldo foi grotesco. Tantos nobres pereceram que não havia pares suficientes para enterrá-los com honra. Corpos apodreceram por dias no calor. Corvos e lobos banqueteavam-se com carne principesca. Camponeses saqueavam os mortos, roubando armaduras e joias que os tornariam ricos da noite para o dia. Armaduras, uma vez destinadas a proteger, foram derretidas e vendidas por lucro. O exausto exército inglês marchou em direção a Calais, deixando para trás um campo tão coberto de cadáveres nobres que os locais o renomearam de Campo do Pano de Ouro devido às vestes cintilantes que cobriam os mortos. Por anos depois, fazendeiros arando o solo desenterravam ossos e armaduras enferrujadas. Relíquias sombrias do dia em que a cavalaria morreu. A França foi deixada no caos. Tantos nobres mortos em um único dia criaram um vácuo de liderança. Províncias inteiras perderam seus lordes.
A administração colapsou. O exército teve que ser reconstruído do zero. Besteiros foram recrutados. Corpos de arqueiros nativos foram formados e, humilhantemente, as táticas de infantaria inglesas foram copiadas. Crécy também transformou a própria natureza da guerra. O domínio do arco e flecha significava que o combate agora se desenrolava à distância. A era das galantes cargas de cavalaria estava acabada. As batalhas tornaram-se concursos de posicionamento, planejamento e poder de fogo à distância, não coragem ou esgrima. O romance do combate medieval afogou-se na lama de Crécy. No entanto, a França falhou em aprender rapidamente. Uma década depois, em Poitiers, eles cometeram o mesmo erro, atacando morro acima contra arqueiros ingleses com resultados idênticos. Outro rei capturado. Milhares de outros nobres mortos. Levaria quase um século para a França aceitar totalmente que arqueiros comuns eram mais valiosos do que cavaleiros blindados. As consequências sociais foram ainda mais profundas. Se camponeses podiam destruir nobres, o que isso dizia sobre o direito divino? Se criminosos galeses podiam matar príncipes, o que justificava a ordem feudal? Crécy não apenas matou a nobreza da França, assassinou a ideia de que sangue nobre significava superioridade. O arqueiro de arco longo inglês tornou-se o soldado mais temido da Europa. Mas a ironia logo se seguiu. O arco longo exigia anos de treinamento. Você não podia produzir arqueiros da noite para o dia. Quando a pólvora chegou, armas que qualquer camponês podia dominar em um dia, o arco longo também se tornou obsoleto. A ferramenta que matou a cavalaria foi ela mesma destruída pelo progresso. A carga final do rei cego da Boêmia tornou-se lenda, um símbolo de honra condenada. Sua decisão de morrer, lutando em vez de recuar, incorporou o último brilho do cavalheirismo medieval. Sua morte marcou o fim de uma era em que valor significava mais do que sobrevivência. Historiadores modernos consideram Crécy como uma revolução na guerra. Provou que táticas e tecnologia poderiam esmagar números e coragem, que defesas bem preparadas poderiam obliterar cargas montadas, que poder de fogo coordenado poderia dominar o combate corpo a corpo. Todo o princípio da guerra moderna nasceu naquele campo francês lamacento em 1346. Mas talvez a imagem mais assombrosa permaneça esta: cavaleiros franceses, a orgulhosa elite da cristandade, atropelando seus próprios homens para alcançar o inimigo mais rápido, apenas para morrer sob uma tempestade de flechas. Camponeses ingleses atirando calmamente no caos enquanto nobres caíam como trigo diante da foice. O conde de Alençon, que ordenara o massacre de seus próprios genoveses, foi ele mesmo atingido no rosto momentos depois. Os franceses mataram mais dos seus naquele dia do que os ingleses perderam no total. Os corvos ficaram tão gordos de carne nobre que mal podiam voar, gingando entre cadáveres pesados demais para levantar voo. Uma metáfora grotesca para a queda de uma classe inteira. Hoje, um pequeno monumento marca o campo em Crécy. Poucos visitantes param lá. No entanto, em 26 de agosto de 1346, aquela encosta lamacenta viu o mundo medieval acabar. 5 séculos de tradição militar, toda a ideia de nobreza guerreira morreu em uma tarde, morta por camponeses com madeira encurvada e corda. Os ingleses não apenas venceram uma batalha, eles provaram que a coragem não podia derrotar a matemática, que a nobreza não podia parar flechas e que a era do cavaleiro havia acabado. A França perdeu mais do que homens naquele dia. Eles perderam sua crença na ordem natural do mundo. Tudo o que foi preciso foram 5.000 camponeses praticando arco e flecha todo domingo depois da igreja. Se você é fascinado pelos confrontos mais sangrentos e brutais da história, curta, inscreva-se e comente abaixo. Diga-nos de onde você está assistindo.